Agora na Eldorado, Pensando o Futuro com Mafelo Visoto. Bom dia, ouvinte da Eldorado, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto e começa agora mais um Pensando o Futuro, a nossa mesa redonda quinzenal para discutir sustentabilidade. Bom dia a você também que acompanha a gente pelo Facebook da rádio, tudo bem? Bom, no último programa a gente falou sobre inovação e sustentabilidade, agora dando sequência no assunto, hoje o tema é química e a economia de baixo carbono. E para conversar sobre esse assunto temos aqui dois convidados, o Ricardo Neri, que é gerente de matérias-primas renováveis da Braskem. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Mafê, bom dia. Seja bem-vindo, bom dia. E também a Marina Matar, que é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Marina, eu falei que você ia voltar no outro programa, porque o assunto era química, e aqui está. Tudo bem, Marina? Bom dia, tudo bem, Mafê? Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo aqui de novo bater um papo com a gente. Bom, muito se discute sobre as soluções para os problemas sociais e ambientais do planeta, e a única certeza que a gente tem é que não existe uma saída fácil, ou então um único jeito de resolver esses problemas, né? As empresas químicas têm um papel fundamental na busca e entrega dessas soluções por meio de pesquisas em químicos renováveis, ou seja, produtos fabricados a partir de matérias-primas renováveis. Então, para começar aqui esse bate-papo, eu quero saber do Ricardo o que é matéria-prima renovável e a economia de baixo carbono. Bom, como você falou, acho que problemas complexos exigem uma série de soluções para endereçá-los. Economia de baixo carbono, a gente tem falado bastante de aquecimento global e como é que o efeito estufa, o efeito dos gases que provocam o efeito estufa tem no nosso clima. O produto renovável é o produto que é diferente do petróleo que a gente emite, que a gente consome e emite o gás carbônico. O produto renovável a gente usa ele e ele vai depois, conforme, por exemplo, a cana-de-açúcar, ela cresce, ela absorve da atmosfera esse gás carbono que a gente utilizou na produção do produto. Então, é uma forma sustentável de produzir, porque a gente está num ciclo estável de produção de carbono, de ciclo de carbono. Muito bem. Isso não quer dizer que não emite nada, né? É uma redução considerável da emissão do gás carbônico. Olha, o produto que a Braskem produz é o plástico verde, tá? No caso do plástico verde, a gente consegue capturar carbono da atmosfera. Então, existe, claro, produção de gás carbônico durante a produção do produto, mas a captura da cana-de-açúcar durante o seu processo de crescimento é tão maior que a gente consegue, para cada tonelada de polietileno produzido, para cada tonelada de plástico produzido, capturar 3 toneladas de carbono da atmosfera. Olha só, depois eu vou querer falar bastante desse assunto, viu, Ricardo? Quando a gente fala na indústria química, Marina, tudo no nosso dia a dia a gente está sempre usando químico, é uma das indústrias mais importantes para um país, enfim. Gostaria que você falasse para a gente quais são esses químicos para a gente conseguir visualizar aqui quando a gente fala de químico, né, no programa. É interessante a sua pergunta, porque a indústria química, a gente não vê o produto químico no supermercado, né? Muito distante da realidade das pessoas. Eu também não sou química, então antes de eu entrar para o setor químico, eu tinha uma outra ideia de indústria química, assim. Então, a indústria química está na base de praticamente todos os outros setores industriais. Então, a gente fornece produtos para o setor de agro, para automobilístico, para construção civil, para todos os setores cosméticos, higiene pessoal, e é através da inovação, que a indústria química investe muito em inovação, a gente consegue, além de fornecer produtos mais sustentáveis para o setor químico, a gente também fornece para todos os outros setores industriais e ajuda os outros setores a conseguirem reduzir as emissões. Tem um estudo interessante que eu li esses dias da McKinsey, que eles publicaram recentemente, e que fala que um mundo sem a química teria aproximadamente 11% a mais das emissões de gás de efeito estufa, de gás carbônico. Porque para cada unidade de gás emitida na produção de produtos químicos, 2 unidades são salvas de gás carbônico na economia. Então, eles ainda estimam que até 2030, com a inovação e todo o investimento em tecnologia do setor químico, essa diferença pode ainda aumentar. Então, para cada 2 unidades gastas do setor químico
a gente economiza, né? Então, no futuro vai duplicar, em 2030 vai duplicar essa diferença. Muito bem. E qual é a função da Abiquim quando a gente fala em sustentabilidade? A Biquim, na parte de sustentabilidade, é posicionar o setor como um grande criador do desenvolvimento sustentável, né? A gente, como provedor de criações para desenvolver, de soluções para desenvolvimento sustentável, não só do nosso setor, mas para todos os outros setores. Acho que esse é o nosso papel, é mostrar para a população, para o governo e posicionar o setor como um setor que realmente, porque realmente é um que cria soluções, né, para os outros setores, que investe em inovação. Muito bem. Bom, o Ricardo já falou um pouquinho, já deu um teaser aqui pra gente sobre o plástico verde. Então a gente vai dar uma pausa agora para ouvir música e na volta vamos falar sobre isso, combinado? Combinado. Então vamos lá com Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Já voltamos. Pensando o futuro, com Mafelo Visoto. Estamos de volta aqui com Pensando o Futuro. Hoje a gente está falando sobre os químicos e a economia de baixo carbono. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Ricardo Nerick, da Braskem, e a Marina Matar, da Abiquim. Bom, Ricardo, antes do intervalo, antes de a gente ouvir música aqui, eu falei para você contar para a gente sobre o plástico verde, né? Tem o selo lá, I'm Green. Conta para a gente como que ele é produzido. Bom, o Plástico Verde foi um projeto que nós lançamos em 2010. Ele é produzido através do etanol de cana-de-açúcar brasileiro. Ele tem exatamente as mesmas características de um plástico normal, o que é muito importante para a indústria, porque a gente não precisa que haja uma alteração no parque industrial já existente. Então, a implementação desse plástico verde ela é muito simples. E a grande diferença do plástico verde para o plástico tradicional, que é feito de derivados de petróleo, é que ele tem origem renovável. E, como a gente falou no primeiro bloco, pelo fato da cana-de-açúcar, no seu processo natural de crescimento, ela absorver e fixar gás carbônico da atmosfera, a gente consegue que com 1 tonelada de plástico produzido, a gente capture da atmosfera 3 toneladas de gás carbônico. Só para ter uma comparação, o plástico comum ele emite aproximadamente 2 toneladas para cada tonelada produzida. Então, uma empresa ou um consumidor, quando opta em comprar produtos de origem renovável, ele consegue fazer essa migração que dá quase 5 toneladas de carbono para cada tonelada de plástico produzido, quando ele faz a migração de um produto fóssil para um produto renovável. Então, as vantagens são só tem vantagens, na verdade, só coisas positivas. A gente não pode falar que perde alguma coisa em qualidade, comparando com o outro plástico. Não, a qualidade é exatamente a mesma, ele tem as mesmas características, assim como o plástico normal, ele é reciclável, que é muito importante também nesse ciclo de sustentabilidade. E a grande vantagem é a captura de carbono. Por que as empresas, no geral, não investem nesse tipo de plástico? A gente tem visto um investimento bastante grande, a gente tem mais de 100 empresas hoje, clientes globais, são produtos globais, são líderes de mercado, a gente tem uma introdução bastante grande. Acho que isso está acontecendo, essa percepção da importância da sustentabilidade, da pegada de carbono que a gente chama, isso é algo que está crescendo no mercado. Acho que a gente tem tido um crescimento bastante grande já. Muito bem. Bom, em 2015 tivemos o Acordo de Paris, que foi uma convenção sobre mudança no clima para propor medidas de redução de emissão do dióxido de carbono, isso a partir de 2020, e foi aprovado por 195 países, né? Tendo como base os dados de 2005, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, e, por consequência, 43% até 2030. Marina, essas estimativas são viáveis? São, é uma meta bastante ambiciosa, mas sim, é viável, só que é um esforço mundial, né? Não depende só do Brasil para cumprir essa meta do Acordo de Paris de ficar abaixo dos 2 graus Celsius, em comparação aumentar até 2 graus Celsius em comparação aos níveis pré-industriais. Esses dias eu li uma matéria que fala um estudo, na verdade, que saiu no Proceedings of National Academy of Science, que diz que é praticamente 50% de chance que o aquecimento global vai ultrapassar 4%. Então,
o mundo está atrasado nisso. Mas, assim, no setor químico, a gente tem essas soluções, a gente tem investido muito. E como eu já disse até na nossa última entrevista, é um esforço compartilhado. Não é só um dever da indústria de criar produtos sustentáveis. É um esforço do governo, da sociedade e da indústria. É um esforço conjunto. E por isso que na parte do governo brasileiro, eles também precisam criar um ambiente normativo e regulatório que seja coerente e que permita que as indústrias invistam em inovação e tecnologias mais sustentáveis, mais limpas, né? Em que pé estamos, então, nesse sentido? Tem sido feitos os investimentos necessários? Sim. Na verdade, o Brasil hoje ele é o sexto maior, é o sexto país que mais emite, né, gases de efeito estufa. Mas, na verdade, parece que é muito, só que isso representa só 3% das emissões mundiais. E dentro desses 3%... A gente fala por conta da área do Brasil ser um país muito grande também, ou não? Também, e por diversos outros motivos. Mas, assim, a indústria dentro desses 3% representa só 5%. Então, a indústria emite muito pouco no Brasil, em comparação ao transporte, por exemplo. E a indústria química, nesses 5%, é só 3,7%. Então, pelo setor químico, que eu posso te dizer melhor... Desde 2006 até o ano passado, a gente já reduziu 29% das emissões voluntariamente. Porque a meta que foi assumida pelo Brasil não tem uma meta quantitativa para a indústria, né? A indústria está contribuindo e a gente contribui tentando achar soluções que viabilizem a redução das emissões para o país. Então, a indústria química é um grande parceiro do governo brasileiro para cumprir essas metas. Muito bem, você falou que é o sexto em emissões, mas agora, como um país que tem feito a diferença para diminuir, em que lugar o Brasil está? Tem países que são modelos, que o Brasil está aprendendo com a experiência deles? Na verdade, eu acho que a gente tem que estar sempre de olho na tendência global. É muito importante que o Brasil tenha uma política industrial, desenvolva uma política industrial, mas também essa política industrial tem que estar focada na tendência que é uma política mais voltada para o desenvolvimento sustentável. Ele tem que criar um ambiente que permita que as indústrias invistam. Precisa considerar os esforços históricos dos setores que já reduziram voluntariamente, que nem no caso do setor químico. E, por exemplo, o que eu sempre cito na questão do carro elétrico, por exemplo, é uma tendência global. A solução química está aí, né? A bateria de lítio. Na Alemanha discute-se a partir de 2030 só produzir carros elétricos. E a partir de 2050 só ter carros elétricos nas estradas. Na Inglaterra também tem essa discussão. Nos Estados Unidos eu li uma notícia que eles estão já lançando 40 novos modelos de carros elétricos. E no Brasil a gente tem 8% do lítio, que poderia ter uma indústria de bateria de lítio aqui, ou mesmo investir mais nesse mercado, porque a gente tem já muita energia limpa, né? De acordo com o IBGE, a gente tem fornecimento de energia elétrica para praticamente todo o território nacional e é o país com maior base de energia limpa, né, hidrelétrica. Então, a gente tem potencial para ter também carro elétrico e a gente sempre tem que estar, acho que, focando nas tendências globais, no que os outros países também estão fazendo. O próprio Estados Unidos, que saiu do Acordo de Paris, né, o Trump decidiu sair do Acordo de Paris, eles continuam investindo muito em tecnologias limpas, né? As indústrias, inclusive indústrias químicas, continuam investindo bastante em tecnologias limpas nos Estados Unidos também. Muito bem, então eu vou querer continuar a falando sobre essas inovações. Em off, antes da entrevista, o Ricardo já me falou sobre pesquisas, ainda que a Braskem está desenvolvendo, mas depois de a gente ouvir mais uma música. Agora a gente segue com João Gilberto, Chega de Saudade. Já voltamos com o Pensando o Futuro. Pensando o Futuro, com Mafelo Visoto. Estamos de volta com o Pensando o Futuro. Hoje a gente está falando sobre química e economia de baixo carbono. Estamos conversando com o Ricardo Neri, gerente de matérias-primas renováveis da Braskem, e com Marina Matar, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim. Ricardo, eu falei que você ia falar já das inovações, só que quando a gente fala em inovação, a Braskem já tem esse produto plástico verde que não é só domínio aqui no mundo, mas no universo. Conta pra gente sobre essa... É uma startup que fez um projeto e levou o plástico verde para o espaço, é isso? Para o espaço, exatamente. Bom, o plástico ele já é líder global, o plástico verde, o Lime Green, ele já é líder global em biopolímeros e...
nós fomos procurados por uma empresa chamada Made in Space, que é uma startup que presta um serviço para a NASA. A gente ouve bastante falar da volta das missões tripuladas, a volta para a Lua, a volta para Marte, e a gente sabe que um dos pontos muito importantes é como é que a gente reduz o custo dessas missões. Então, o desafio que foi trazido para a Made in Space era como reduzir o custo do ressuprimento. Então, você imagina que você está em Marte, quebrou uma peça. Né? Como faz? Você leva 2 anos, aí, dependendo da aproximação da Terra e de Marte, para você mandar uma nova missão com o ressuprimento necessário. A outra opção é... inviável, né? Bastante inviável. A outra opção é manda tudo que talvez possa vir a quebrar. Muito caro. A gente sabe que cada quilo que você manda para o espaço custa uma fortuna. Então, o desafio da Made in Space foi desenvolver uma impressora 3D capaz de funcionar com qualquer gravidade ou mesmo sem gravidade. A gente sabe que a impressora 3D, do jeito que a gente conhece hoje, ela demanda gravidade para imprimir. E aí, dessa forma, você pode, ao invés de mandar todo o ressuprimento necessário, por exemplo, para reposição, você manda um filamento de polietileno e, quando necessário, se necessário, você imprime o que for preciso lá. Se você não... Inclusive, você pode fazer um programa e mandar aqui da NASA, aqui da Terra, uma ferramenta que nem sequer havia previsão de utilização. E que nós ficamos muito orgulhosos é que nós fomos no Brasil, Braskem, empresa brasileira, tecnologia brasileira, identificado como uma empresa capaz de desenvolver esse filamento com a tecnologia necessária, com as especificações necessárias para funcionar nessa impressora 3D. E o importante reconhecimento da NASA é que, para esse passo, deveria se começar da forma mais sustentável possível, então que esse filamento seja sustentável, seja de plástico renovável, seja de cana-de-açúcar brasileira. Pois é, tem que começar com o pé direito. Começar com o pé direito. Ricardo, que outras inovações a Braskem está investindo os seus esforços aí em pesquisas, enfim, olhando aí para o futuro? O plástico verde, ele já é uma realidade, eu acho que ele foi muito importante, mas a gente precisa dar os próximos passos. E eu acho que nesse aspecto o Brasil e a Braskem estão na fronteira do conhecimento dessa nova pesquisa, do que pode ser a química do amanhã, que nós acreditamos que ela pode ser ou deve ser de base renovável, por 2 razões. Uma, porque a sociedade está demandando isso, e o segundo e mais importante, ou tão importante quanto, ela vai ser muito econômica no futuro. O que a gente tem pesquisado é um pouco além da química tradicional, é mais próximo à biologia, à engenharia metabólica. É tentar reproduzir o que a natureza já faz hoje, quando, por exemplo, no processo de fabricação do etanol que a gente conhece, que a gente usa nos nossos carros, a gente tem um micro-organismo, que é uma levedura, que ela vai se alimentar do açúcar contido na cana-de-açúcar e produzir no seu processo natural de metabolismo etanol. O que a gente quer é fazer o que a natureza já faz em milhões de anos de evolução, mas reprogramar esse micro-organismo, que pode ser, por exemplo, a própria levedura, para que ela se alimente de algum biomaterial, açúcar, por exemplo, mas pode ser lixo, pode ser... enfim, qualquer outro biomaterial, e durante o seu processo natural de metabolismo, ao invés dela dar como resultado, por exemplo, etanol, ela dê outros químicos para a gente, ou que ele avance nessa cadeia, porque hoje o que a gente tem esse micro-organismo produz o etanol, com o etanol a gente produz algum outro químico, e com esse outro químico a gente produz, por exemplo, o plástico verde. E se a gente puder ir direto para o final, olha a economia que a gente tem nesse processo. Então, essa é a química que a gente acredita no futuro. Eu vi recentemente uma pesquisa que dizia que a química tem um potencial para 22% dela no futuro ser renovável. E o Brasil está liderando essa pesquisa, a gente está liderando essa pesquisa, então a gente espera que no futuro bastante próximo a gente possa voltar aqui com novidade, novos produtos, nessa linha metabólica, usando a biologia, usando a natureza para ajudar a gente a produzir produtos mais sustentáveis. Olha, o convite já está feito, é só voltar para falar. Voltaremos. Tá, Marina, o Ricardo falou aqui sobre... falou que há uma cobrança do público, né? Uhum. Você, como a Biquim, tem essa preocupação? Com certeza. Eu acho que é uma cobrança do público e é uma realidade, né, global, assim. A partir do momento que a gente tem um aquecimento global que está comprovado, tem os cientistas do IPCC na discussão na ONU, que eles já comprovaram que tem o aquecimento global e que a gente precisa mudar a forma de produzir, a forma de consumir, a mentalidade da sociedade precisa mudar, né? E eu acho que isso acaba
fazendo com que a sociedade exija produtos mais sustentáveis, demandem mais da indústria, o que é importante também. E no Brasil, como o Ricardo comentou, no Brasil a gente tem a maior biodiversidade do mundo, então tem um grande potencial também para criar químicos de fontes renováveis. E por isso que também a gente tem também um grande potencial para liderar esse tema no mundo, né? E a Braskem, nessa casa do plástico verde, é um grande exemplo mesmo, que em todos os fóruns que eu participo na discussão de indústria e sustentabilidade, sempre surge a discussão sobre o plástico verde, porque é realmente um grande exemplo da indústria, principalmente a indústria química brasileira. Na semana passada eu estava numa reunião na Alemanha com líderes de sustentabilidade de indústrias químicas. E é interessante ver que eles já estão discutindo os desafios de 2050 e como o setor químico pode criar soluções para 2050. Né? Então, a gente fez um estudo nesse grupo que tem vários exemplos de produtos químicos e como cada produto já possibilitou a redução de emissões. Por exemplo, um deles parece exemplo simples, mas assim, se você troca um recipiente para pó de bebida de chocolate em pó, se você troca o recipiente de metal para polipropileno, você já garante a redução de muito das emissões, assim, são 56,36% das emissões que você consegue reduzir com uma simples mudança de um recipiente, sabe? Então, assim, são coisas pequenas que o setor químico consegue criar e ajudar os outros setores a reduzirem uma embalagem simples que você cria. Pois é, e o consumidor tem que ter essa consciência, né? A Braskem, com o plástico verde, já trabalha com 150 empresas, né, que já utilizam o plástico verde. Como é possível identificar no mercado na hora de comprar um produto, Ricardo? Olha, a forma mais simples primeiro a gente precisa ter o hábito de ler as embalagens, é um hábito que a gente precisa criar. Eu acho que desde que eu estou vivendo a paternidade, eu passei a ter o hábito de acompanhar os 5 rótulos. minutos a mais no mercado dá para você... Exatamente. E no rótulo a gente tem uma indicação, um selo de qualidade que nós disponibilizamos para todos os nossos clientes, que chama I'm Green. Com esse selo, a gente tem a garantia que o plástico é verde, que o conteúdo é renovável e que os processos são acompanhados de perto pela Braskem para garantir que a qualidade é a qualidade desejada. Hashtag fica a dica, hein? Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, o tempo é curto aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui para esse bate-papo. A gente conversou aqui com o Ricardo Neri, da Braskem, com a Marina Matar, da Abiquim. Obrigada, Marina, por vir aqui de novo. Quero agradecer também a você, ouvinte, que está aqui na audiência e também quem participou com a gente pelo Facebook aqui da rádio, /Rádio Eldorado. Esse programa tem produção de Gabriela Nunes, trabalhos técnicos de Nelson Volter e coordenação de Emanuel Bonfim. Muito obrigada. Eu sou a Mafelo Visoto e volto no dia 14 de outubro com mais uma edição do Pensando o Futuro. O tema desta próxima mesa redonda vai ser o acesso à água potável, um direito fundamental. A gente vai bater um papo com o Mário Pino, que é gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem, e com o Edson Carlos, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Então anote aí na agenda, hein? Sábado, dia 14 de outubro, às 8 horas da manhã, aqui na Eldorado FM e também em vídeo na nossa página do Facebook. Obrigada! Até a próxima do Pensando o Futuro. Você ouviu Pensando o Futuro com Mafelo Visoto.